tarde, entre as montanhas do lugar, a estrada conta histórias de tempos que não vão voltar. Lá se vão as andorinhas num voo livre pelo céu, sombra de antigas figueiras guiam sonhos ao léu. Memórias que florescem, raízes que não se arrancam, crescem no coração. Itaguara, nosso canto. Os passos na velha praça ressoam como um antigo refrão. As risadas das crianças, jardim de pura emoção. Cada canto tem um cheiro de saudade de viver. Itaguara, em cada esquina, um pedaço pra se ter. Memórias que florescem, raízes que não se arrancam, crescem no coração. Itaguara, nosso canto. Há terras que carregam histórias profundas, que ressoam no vento e se encontram em cada curva da estrada. Itaguara, uma cidade enraizada no coração de Minas Gerais, guarda consigo o espírito de tempos antigos, quando os primeiros desbravadores, seguindo o rastro de Fernão Dias, atravessaram suas terras. Suas paisagens foram testemunhas de batalhas e conquistas, onde os antigos habitantes, os cataguases, permitiram que ali fundasse uma comunidade que no futuro se transformou nessa simpática e bela cidade, Itaguara, Minas Gerais. Esse aqui é o beco que nós vamos lá para o Museu Sagarana. O Museu Sagarana é logo aqui em frente. Lá no alto, na nossa imagem, está a matriz Nossa Senhora das Dores. E logo nós vamos chegar aqui no museu. Museu Sagarana, em homenagem ao morador ilustre João Guimarães Rosa, que residiu em Itaguara de 1932 a 1934, quando ele foi médico residente em Itaguara. Ô Matheus, essa veste aqui é uma batina, né? Sim, na verdade isso é uma indumentária eclesiástica, que é o conjunto desse vestimento do padre, né? Esse padre aqui é o padre Geraldo Rodrigues Costa, Certo. que ele usava essa roupa. Ele atuou na década de 30, 36, 40, nesses meados. Ele foi um padre muito importante, né? Aqui em Itaguara, foi um dos primeiros. É por isso que tem a roupa dele aqui. Isso. Pela importância que ele teve. Foi na formação religiosa da cidade ou foi no crescimento da cidade como município? Foi no crescimento da cidade como município, mas ele já atuava como padre, sabe? Certo. Antes da emancipação. Ele teve esse papel importante não só na religião, mas também na formação cultural, Sim. Religiosidade da cidade, Sim. das pessoas. É tanto que atualmente tem uma escola, né, ao seu nome. Com esse nome, Padre Geraldo. Padre Geraldo Rodrigues Costa. Ô Matheus, eu tô vendo aqui, ó, nesse recipiente aqui, lembra um pouco, né, Guimarães Rosa, né? Ó, Com certeza. esse foi dele? Pertenceu a esse? Foi especialmente dele. Precisa de eu perguntar se essa gravatinha pertenceu a ele? Também pertenceu.
Aperfeiçoou ele, porque era uma característica muito forte da vestuário de Guimarães Rosa, a gravatinha borboleta, né? Muito elegante. Pega as fotos dele aqui. Elegante, culto, de bom gosto, né? Sagarana tá aqui. Há pouco tempo eu falei de Sagarana para o YouTube, do livro Sagarana. Essa semana eu escrevi um texto sobre o burrinho Pedrez. E ali em frente à nossa igreja. Essa é a igreja matriz Nossa Senhora das Dores. E esse aqui é o Guimarães Rosa. Mateus, estou vendo as fotos aqui de uma pessoal aqui. Quem são essas pessoas? O que eles representam para a cidade, para a cultura da cidade aqui? Todas essas pessoas aí são a representação do Congado e do Reinado de Itaguara. Que é uma festa que tem na cidade. Sim, aliás, é uma festa que vem de matrizes africanas, que se origina do candomblé e da umbanda. Certo. São geralmente pessoas negras, né? Uhum. Que já tem uma história, um passado, né, com isso. Já são bastante habituados e trouxeram essa cultura pra gente. E essa cultura, Mateus, elas têm um cunho religioso ou é somente um movimento cultural de raça daquela origem africana? Hoje em dia se tornou algo cultural e mais cristão. Antigamente não. Antigamente eles já eram mais devotos aos seus mentores, orixás, Exu. Só que hoje ainda tem, por exemplo, a Nossa Senhora das Dores é vista como Iemanjá. É uma representação de Iemanjá porque os conceitos se parecem muito, sabe? Tanto Nossa Senhora das Dores quanto Iemanjá. E os negros escravizados que vieram do Brasil pegavam santos católicos e viam neles os seus mentores, os seus orixás. Por exemplo, São Jorge era Ogum, que era da forja, da guerra, e aí eles eram devotos a eles. Entendido. Muito bacana, viu? Isso aqui é mais de caráter religioso, não tem nada de profano, não. Esses movimentos. Você fala nada tipo de errado? Não, é mais mesmo segmento religioso. Isso. Muito legal. Ô, Mateus, essas fotos aqui são de pessoas importantes que fizeram parte da sociedade, Sim, da construção de Itaguara? São grandes personalidades, né, que residiram aqui em Itaguara na época de Guimarães Rosa. Certo. Aqui está um dos primeiros fotógrafos de Itaguara. Esse senhor de cima? Isso, A foto de cima. Aurélio de Paula. Aurélio de Paula, meu parente. São Paulo. E aqui? Aí está o Coronel Frazão, né, em pessoa. Coronel Joaquim Vilela Frazão. Que deu nome ao colégio. Isso. Que Aliás, eu estudei. quem fotografou essa fotografia foi O fotógrafo lá. Tá. E aqui o padre? Esse padre, ele foi um padre que residiu aqui em Itaguara, né, na época de Guimarães Rosa. Ele sucedeu um outro padre que não se tem muitos registros dele, sabe? Certo. Foi uma figura importante. Fez parte da história daqui. Sim. Tá. Aqui tem mais alguns senhores, são lojistas, né? Casa Sim, Lima, lojistas, Revolução da Conquista, fotos antigas da cidade, não é isso? Isso. Tipo um comércio, as pessoas aqui, tipicamente de cidade pequena do interior. Hoje não, porque Itaguara está uma cidade mais moderna, mais cosmopolita, mas ela tinha essa característica. As construções, uma distante da outra, casas sem muros, né? E muitas pessoas em volta, certamente que era um comércio. É isso mesmo, Mateus? O Mateus está nos falando aqui que nós vamos entrar aqui na sala da medicina, a sala da botica. É isso mesmo, Mateus? Sim. Isso aqui. Essa sala é uma representação, né, dos médicos que tinham aqui, e médicos locais, enfermeiros que eram muito conhecidos e parteiras também. Parteiras? Os partos. Certo. Desse lado aqui estão as parteiras e os médicos. Certo. E desse outro lado aqui você consegue ver os enfermeiros. Todos que atuaram aqui na região? Todos atuaram na região. Tá. E esses vidros são o quê? Isso são os remédios da época, que eram feitos. Eram feitos até
caseiros mesmo, sabe? Certo. Tinha até substâncias ilegais em alguns deles, como a própria cocaína, sabe? Certo. Forma de tranquilizante. Tá. E o Guimarães Rosa participou dessa época? Participou sim. Aliás, esse cara aqui, senhor Francisco Manuel de Carvalho, ele era muito amigo de Guimarães. Esse é lá do Campo do Gentinho. Isso. Ele receitava muitos remédios para... Manuelzão, ele? Sim. Que tá na literatura? Isso. Certo. Ele tem um livro Aham. do... Aqui são os instrumentos cirúrgicos São instrumentos cirúrgicos, né? Tesouras. usados pelos médicos da época, incluindo Guimarães Rosa. Sim. É isso? Tá. E aqui, Matheus? Aqui estão algumas cartas, né? Certo. Receitas em geral. Tá. Panelas, tipo... Material de limpeza, de mão, higienização, né? Isso aqui também faz parte da higienização manual médica. Esse aqui era um local para atendimento? Isso, as pessoas se deitavam Tá, aqui, né? Como se fosse a marca de hoje, né? Sim. Eu tô vendo aqui, Matheus, isso aqui o que são essas escritas aqui? São receitas? Isso são receitas. Isso aí já Era é voltado já para receitas. Certo. São receitas, notas. Ah, tá. Então, essa aqui é uma canoa que acredita-se que seja de origem indígena, achada recentemente no Rio Pará. Ela foi desaterrada no fundo do rio e trazida para cá. E aqui, Matheus, o que são isso aqui? São instrumentos indígenas? Isso são instrumentos indígenas do povo Tapuia. Tapuia. Isso. Eram residentes na região? Eram residentes da região. Aliás, eram povos muito agressivos. Sim. Eles cometiam até antropofagia, que é o ato do índio capturar uma pessoa. E se ela for forte de espírito para eles embebedam ela e no dia seguinte eles matam ela para comer, porque acreditava-se que consumindo uma carne de uma pessoa forte de espírito, eles também adquiriam. Caso a pessoa chorasse ou tivesse medo de morrer, eles soltavam ela, porque acreditavam que essa pessoa seria fraca de espírito, sabe? O Matheus, pessoal, está dizendo aqui que está no ensino médio, mas assim, pela fala dele, pelo conhecimento dele, a gente pensa que ele já se formou em História. Parabéns, Matheus. E aqui, o que nós temos aqui? Isso aqui é o que, Matheus? Esse instrumento Isso aqui? aqui é uma ampliação de foto. Ampliação de foto? Sim, esse instrumento veio lá do Oriente, Certo. da Tchecoslováquia, perto da Rússia. Ampliador fotográfico. Certo. Isso aqui se diz ser da década de 50. Tá, e aqui o que nós temos aqui? Isso aqui é uma representação geral dos instrumentos que eram usados na época aqui em Itaguara, de limpar sapato, né? Ah, tá. De fabricação também de sapatos. Fabricação, moldes, São as ferramentas. Aqui são os moldes. Tá. Deixa eu ver mais aqui. São fotos históricas da cidade? Isso aqui são as escolas, né? Sim. Essa primeira aqui. Coronel Frazão, essa? Isso. Estudei dela. Coronel Frazão. Aqui é o quê? Praça? Praça, né? Aham. Praça. Praça da Matriz. A Matriz aqui. Matriz Nossa Senhora das Dores. Isso. Tá. E esses aqui são utensílios da época? São talheres, né? Lápis, lousas, os quadros, relógios. É madeira aqui? Isso aí é uma urna funerária indígena. Urna funerária indígena. De madeira ou de barro? Argila. É de argila. Sim. Uma argila muito bem feita, viu? Certo. Ótimo. Ela tem até umas manchas escuras porque guardavam cadáveres aqui mesmo, sabe? Certo. Na urna. Isso. Tá. Isso aqui são chapéus, sombrinhas. Isso é uma cabideira, né? As pessoas Cabideira. chegavam Tá. E penduravam os chapéus e os... Certo. E nessa sala aqui? O que nós vamos ter aqui nessa sala? Essa sala é uma representação do próprio Guimarães Rosa, né? Está aqui o Guimarães Rosa, da Academia Brasileira de Letras, junto com o Juscelino Kubitschek.
Aqui está a Vilma Guimarães Rosa, estou certo? Sim. A Vilma Guimarães Rosa, que também foi poetisa, escritora, filha de Guimarães Rosa, e ela nasceu na cidade de Itaguara, onde nós estamos. Isso mesmo, Matheus? Sim, correto. Alguns manuscritos. Isso aqui tudo da época de Guimarães? Tudo é Guimarães. Guimarães Rosa. Certo. Aqui são ferramentas, né? Ó. Celas. Isso aqui é uma cabaça. Isso. Isso é para armazenar água. Isso. Aqui são malas, né? Malas de viagens. Malas, baú feito a couro. Eu acredito que seja de boi. Certo. Ou de As caseiro. malas. Aqui uma veste de Guimarães Rosa. A tradicional gravatinha borboleta, né? Que fez parte a vida toda. Sim, isso é uma representação Da veste. Da veste dele. Certo. Essa cadeira aqui era de um amigo de Guimarães Rosas, Manuel Carvalho. Manuel Carvalho, que fez parte da literatura, né? Que fez parte Que está inserido na literatura. E Guimarães Rosa ia muito na casa dele para Ele era o raizeiro? isso, para ter conhecimento sobre livros espíritas. Ah, tá. Guimarães tinha muito superstição, né? Certo. Então, E ele era o Manuelzão, ele? Sim, Ele era espírita. ele era espírita. Ele tinha uma biblioteca na casa dele, Sim. onde ele emprestava livros para Guimarães e ele adquiria conhecimentos Certo. sobre essa doutrina. Tá. Aqui são objetos da região, né? Isso aqui é uma representação geral do sertão, certo? Sertão mineiro. Isso. Cabeça de boi, chifre, chocalho de cobra, cascavel, sinos. Esse sino era para ser usado em animais? Isso, colocava em pescoço Os de pescoços boi, para que eles não sumissem. Era usado para quando eles pulavam cerca, quando fugia. Tá. Esse aqui, Matheus, me fala sobre essa peça aqui, por favor. Isso era de amassar cacau e café, mas era usado para as outras coisas também, sabe? Certo. Arroz, por exemplo? Sim, para amassar várias especiarias, sabe? Aham. Aí eles colocavam aqui e manuseavam Para tirar a casca. isso. Certo. É um pilão, né? Sim. Um pilão, a mão de pilão. Apresentações, imagens de Manuel Gomes com animais. Ele era uma pessoa que gostava muito de animais. Certo. Tanto que ele ia muito em zoológicos. Ali tem uma foto. Ah, tem fotos aqui no zoológico. Exatamente. Aqui estão alguns livros deles que viraram filmes, né? Aham. Interessante. Certo. Esse aqui, inclusive, é daqui, né? Ó. Sim. É um personagem daqui. Augusto Matraga. É isso mesmo? Sim, alguns. Ele é o personagem aqui. Matheus, aqui, quem são as figuras ilustres aqui na parede? Aqui são algumas figuras que ajudaram na emancipação de Itaguara, porque até então Itaguara fazia parte do município de Itaúna, né? Não era independente. Certo. E aqui estão algumas personalidades, como o padre Geraldo, que hoje em dia tem uma escola pública em nome dele. Certo. O senhor Vandi, que era enfermeiro aqui da cidade. Tinha uma farmácia. Tinha a farmácia. Desse lado aqui estão todos os nossos prefeitos até agora. Certo. A partir deste prefeito aqui, Francisco Oliveira de Vasconcelos, que houve uma votação. A votação a eleição foi a partir daí. Sim. Votação. Certo. Esse aqui é o atual. Sim. Donizete. Os antecessores a eles. Tá. E esse material aqui? Isso são livros de registros, né? História da cidade. Isso. Geralmente de notas, impostos. E aqui também são políticos? Esses são os primeiros funcionários da prefeitura. A emancipação ocorreu em que ano, Matheus? A emancipação ocorreu, Na eu década acho que de 30? de 1930 e 40. Na década de 30 a 40, né? Isso.
Ô Matheus, eu tô vendo aqui, nesse local aqui, essa máquina grande aqui, uma televisão um pouco diferente, mais antiga. Essa máquina aqui, o que que é isso aqui, Matheus? Essa máquina aqui foi a primeira máquina registradora de compra de Itaguara. Ela pertenceu ao senhor Dovil de Moraes Lima, que era um comerciante, né, aqui de Itaguara. E ela foi a primeira, né? Então tem um grande apelo, né? E a estética dela também é muito bonita, né? Então, É diferente, né? sim, Ela é não muito se vê grande mais. e isso aí foi mais ou menos que ano, que década, mais ou menos? Isso foi mais ou menos na década de 60, 70. Que essa máquina veio para a cidade. Sim, foi no meados de 40, 50 e 60, certo? E o senhor Dorvil, ele era um comerciante na cidade? Isso. Era de qual segmento você tem esse registro? Não. Não tem, mas era comerciante na cidade. E tinha essa máquina importante aqui. Sim. E aqui uma televisão também antiga, né? Aqui é a primeira televisão também, Exato. do senhor Pedro Alcântara, né? É o primeiro morador da cidade a ter televisão. Sim. E aqui é algum relógio, também é um relógio, Filtros de barro, né? filtro de barro, um relógio. Relógios. Essa peça que está aqui, o que é um ar-condicionado? Isso é um rádio. Isso aqui é um rádio? Olha o tamanho dele. Muito grande, né? Ele parece mais um ar-condicionado, né, Matheus? Parece mais um ar-condicionado. Nós estamos aqui no Museu Sagarana, né? Tem um outro nome, é Sagarana mesmo. Nós estamos aqui no Museu Sagarana e eu bati um papo aqui com o Matheus, que essa figura simpática aqui, que falou tudo sobre Guimarães Rosa, sobre o crescimento da cidade, sobre a emancipação da cidade, falou dos políticos, dos religiosos que ajudaram a construir o município, que esse município que cresce muito, né, Matheus? Sim. Que tem uma economia pujante hoje Tá sempre em e constante muito importante para toda a região. Obrigado, Matheus, pela entrevista. Eu que agradeço.
estamos subindo a Cava do Leitão, retornando para os dias. Essa Cava do Leitão, no passado, ela já foi um lugar sombrio, era escuro, não tinha luz, não tinha asfalto, só tinha barranco e mato. Aqui o grupo Coronel Frazão. Coronel Frazão é uma figura militar importante na formação da cidade de Itaguara, que o Matheus até já nos explicou lá no Museu Sagarana sobre o Coronel Frazão. Aqui nós estamos na Rua do Comércio da cidade. Nós já estamos no centro da cidade. É uma rua comercial. Aqui é a Igreja Sagrada Família, que tem a cúpula azulada, abobadada azul. Muito bonita. Não devo mostrar muito porque o trânsito aqui está exigindo uma certa pressa do condutor. Mas é uma construção bonita, suntuosa. As ruas se misturam com a zona rural aqui, ó. Tem as fazendinhas, as ruas asfaltadas e as casas. E o casario aqui, despontando aqui nesse bairro aqui. Estrada da Buta, o Alto. E lá embaixo a cidade de Itaguara. Logo abaixo ali tem a Santa Casa de Itaguara. E morro, e morro, e morro.
ó, bonito. As construções boas, casas bonitas. Esse aqui é o Alto da Buta, aqui está construindo uma escola. Um lugar bastante montanhoso, mas muito bonito. Filmagens das ruas de Itaguara, Minas Gerais, Brasil. Itaguara, a cidade onde nasceu a poetisa Vilma Guimarães Rosa, filha de João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa foi médico na cidade de Itaguara de 1932 a 1934. E aqui é uma região que motivou a escrever. Sagarana muito ambientado aqui na cidade de Itaguara. Salapalha, Burrinho Pedrez, Augusto Matraga. São histórias Agora nós estamos aqui na Estrada da Buta e lá embaixo a cidade de Itaguara. O doguinho tá tranquilo aqui na rua. Muito cuidado com o doguinho. Ele já deu licença. Olha, a cidade lá embaixo, a cidade de Itaguara. Aqui nós estamos no Morro da Bunda. Daqui do alto da Bútua, descortina um visual muito bonito, a cidade de Itaguara lá embaixo. O visual é deslumbrante daqui. Subir, poder, né? A Rua do Comércio. Estamos na rua de baixo. Aqui tem banco, tem supermercado, banco, padaria. A prefeitura aqui tem os bancos. A principal rua de Itaguara, a principal rua comercial. É essa rua aqui. Lojas fechadas, aqui tem o Hotel Lima que nós já hospedamos aqui. Aqui era o casarão da esquina, ele já está demolido. Agora estamos aproximando da Praça da Matriz, no centro da cidade, Matriz Nossa Senhora das Dores. Torre da Matriz aí majestosa, apontando para o céu.
Aqui a rua desce muito. É uma rua de paralelepípedos, calçamento em paralelepípedos. Uma descida muito íngreme, faz jus ao nome Rua do Alto. Aqui já não é mais setor. Vamos caminhando aqui pelas ruas de Itaguara, mais uma subida bastante íngreme. A rua das ruas principais da cidade, a rua de comércio, a rua conhecida como a Rua de Bar. Eu amo Itaguara, tá aqui. Tem um trabalho artístico ali, aqui já foi um museu, esse prédio, não é mais. Agora nós estamos entrando nessa rua aqui, Rua dos Passos. Construções mais altas, comércio. Nós vamos lá na igrejinha Nosso Senhor dos Passos. Aqui que eles fazem a festa do congado, do reinado, que são os grupos de origem africana que fazem as danças ritmadas, que tem nome de alguns países africanos, e eles evocam a religiosidade. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. Aqui é a Rua do Alto e o nome faz jus à Rua do Alto, que realmente é muito alto. Vejam só a descida. Agora nós vamos descer aqui, ó, na Cava do Leitão. Essa Cava do Leitão, outrora, ela já foi escura. Não tinha o asfalto, não tinha lâmpada, só tinha assombração. Tinha esse barranco aqui, tá vendo? As árvores. E era estreitinho, não era uma avenida larga aqui. Aqui era o lugar mais amedrontado de Itaguara. Quem precisasse passar na Cava do Leitão sentia muito medo. É a Via Expressa aqui. Tô instruindo o motorista aqui, que ele é inglês. A gente está acostumado com a mão inglesa. Aqui é a Via Expressa. À nossa esquerda está o Ribeirão Conquista. À nossa direita, na rua de cima ali, na verdade a rua de baixo é a Rua do Comércio. E aqui nós estamos seguindo na Via Expressa. Ela contorna o centro da cidade. A rodovia Fernão Dias serpenteia com elegância pelas montanhas de Minas e São Paulo, oferecendo aos que por ela trafegam um visual deslumbrante que vai mudando constantemente. Pode-se admirar a Serra do Minério em Igarapé e Itatiaia-do-Sul. Os picos rochosos se erguem nas alturas e nas encostas e baixadas a vegetação dá um esverdeado que se esparrama ao longe. Os viajantes são levados por cenários únicos entre as ondulações das montanhas e os vastos campos. O destino guarda surpresas incríveis. Ao passar por Santa Terezinha logo após o pedágio, descemos mais alguns quilômetros
e avistamos Itaguara lá embaixo. A majestosa torre do santuário reluz ao longe, em meio ao casario da cidade. É o Grupo Escolar Coronel Frazão, onde eu estudei. Era uma dessas salas aqui, dessa aula. É tudo mudou, as janelas são as mesmas, janelas de madeiras grandes, corredores largos, portas de madeira. Olha o tamanho das portas. Banco de madeira, escrivaninha. E os corredores largos, mas é um prédio bem conservado, viu? As janelas bonitas. Escadaria, a porta central. Tudo como antes. Hoje o cenário é outro, mas a essência permanece. Pelas estradas de terra e pelas montanhas que abraçam o horizonte, a vida em Itaguara segue seu curso, entrelaçando o passado e o presente. Neste retorno às origens, a câmara capta não apenas a beleza dessas paisagens, mas a alma de um lugar que resiste ao tempo, preservando suas raízes e suas tradições. Muro de pedra na antiga fazenda, em Itaguara, Minas Gerais. Com cada quilômetro percorrido, é como se um pouco da história fosse revelada, permitindo ao visitante enxergar além do óbvio a força de um povo e a tranquilidade de uma terra que acolhe. Aqui são os morros da nossa antiga fazenda, que pertenceu ao meu avô e meu pai. Lá do outro lado os Catuca, aqui atrás os Papagaios, e lá de frente, depois da montanha, a Pataca. E essa florestinha aqui, ó, desce os 2 rios ou 3 que se encontram lá perto daquele coqueiro e desce aqui rumo a Itaguara. Fazenda dos Dias.
Aqui é o Cristo no alto do bairro Milionários. O Santuário de Nossa Senhora das Dores chama a atenção devido à sua arquitetura grandiosa. A torre ergue ao céu, levando a religiosidade dos itaguarenses. E quando os sinos ressoam ao clamor divino pela cidade, está convidando os fiéis para as missas. Em torno da igreja, a bela praça arborizada é um lugar para curtir o sombreado, os bares e o tempo sem pressa.